Oi, oi, boa noite. Estamos aqui, né, agora ao vivo, nossa primeira live. A gente está esperando a nossa convidada de hoje, que é a Bruna, lá do Ler o Mundo. Ela já entrou aqui, ó. A gente ainda está testando essa ferramenta, porque é a primeira vez que eu uso, então vou aceitar aqui a Bruna. A Ana Junes entrou. Todo mundo quer participar do seu vídeo ao vivo. Vamos lá. Paulinha. Certo? Bruninha, cadê você? Oi. Vamos ver. Fábrica dos Brinquedos. Oi! Tá dando para ouvir? Não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo a Bruna. Vocês estão ouvindo? Não. Não tô ouvindo a Bruna. Ariane, oi. Ariadne, olha lá. Ai, que bom ver rostinhos conhecidos por aqui, né, Rô? Ai, bacana. Andréia. Ana Não Luísa. estou ouvindo a Bruna. Ó, a Fábrica dos Brinquedos também não. A Ariadne falando oi pra Rô. Oi pra mim também. Bom, a gente vai tentar sair e entrar de novo, Bruna? Vocês conseguem ouvir a Bruna ou só eu que não? Ariane respondeu. Oi. Bom, gente, a Bru, tenta sair e entrar de novo pra gente ver se dá certo. As pessoas estão dizendo que não estão te ouvindo. Será? Você me ouve aí? As pessoas estão dizendo que não estão te ouvindo. Fábrica do Desbrinquedo, você me ouve ou só a Bruna que você não consegue ouvir? Estão dizendo que não estão te ouvindo. Fábrica do Desbrinquedo, você me ouve ou só a Bruna que você não consegue ouvir? Ó, ninguém tá ouvindo. Fábrica do Desbrinquedo, você me ouve ou só a Bruna? Só não estou ouvindo a Bruna. Ó, ninguém tá ouvindo. Eu deixo o meu aqui. Bru, isso, porque aí talvez... Olha lá, saiu. Ah, gente, essas coisas ao vivo é assim, né? A gente tem que dar esses minutinhos pra... Vamos ver. Saiu. Ah, gente, essas coisas ao vivo é assim, né? A gente tem que dar esses minutinhos pra... Vamos lá. Agora deu? Estamos aguardando. A Bruna solicitou de novo para entrar. Oi? Agora vocês estão me ouvindo? Sim! Sim, eu tô ouvindo vocês bem baixinho. Ah, agora a gente Deixa eu tá te aumentar. ouvindo. Pronto. Cheguei. Eu vou botar o Pronto. fone, tá? Vou Pra ouvir trocar. melhor. Agora deu. E agora, tá tudo certo? Agora tá tudo certo. Tô de fone, tô ouvindo bem. Oi, pessoal, boa noite. Muito feliz de estar aí nesse quintal, hein? Que delícia, Carol. Bem-vinda ao nosso Delícia, quintal. Rô. Beijo, Bruna. Beijo. Beijo pra todo mundo que entrou também, né? Também. Oizinho, um monte de aceno. Oi, pessoal. Quer começar, Carol? Vamos lá, né? A gente já enrolou muito, né? Já enrolou. Não Eu foi, acho que agora foi todo enrolação, mundo foi um tá- problema técnico. Eu acho que agora todo mundo tá ouvindo a gente, né?
Todo mundo tá me Então, dá um ouvindo? Ó, joinha pelo aí, menos algumas pessoas conseguirem dar um dá um joinha toque. se estão ouvindo bem, se a transmissão tá boa. Ótimo, Ó, lá, a tem Lele dando respondeu. joia. A Lele respondeu. Oi, Bia, Ciranda Contada. Ai, um monte de gente bacana aqui, sabida, entrando nessa live com a gente. Então, ótimo, vamos lá. Bom, vamos começar, né, Bruna? Vai lá, Carol. Nossa primeira live, a gente tá, então, assim, pensando em um modelo também para que ela não fique muito longa, porque afinal de contas, assistir uma live longa demais depois, né, para quem vai assistir amanhã também não é legal. Então, a gente organizou mais ou menos a nossa fala de hoje, né? Uns 25 minutos para a gente falar o que a gente gostaria sobre a formação de Isso. leitores. E aí, os 15 minutos finais, a gente abre, então, para as perguntas. Então, para não ficar muito confuso, eu nem vou ficar lendo aqui os comentários para a gente não se perder, né, no que a gente quer falar. E acho que aqui assim, anotando também. a Rô tá aqui anotando. A Paulinha perguntas. também deve estar, né? A Paulinha também tá do pessoal dela, Paula Estrano, que é também do Ler o Mundo, só que ela não tá aparecendo, mas ela vai estar pelos comentários. Isso aí. Bom, tem bastante carinha conhecida aqui que eu tô vendo que tá entrando, mas também tem gente que eu não conheço. Então, para quem também não conhece a gente, rapidamente Ó, eu quero dizer o Paulinha. que é o Conversa de Quintal. Muita gente pergunta, o Conversa de Quintal é uma escola, o Conversa de Quintal é o quê, afinal? Conversa de Quintal é uma consultoria em educação, né? É uma escola para adultos. A gente trabalha com formação presencial e agora online. A gente tem essa novidade para contar, né, Bruna? Podemos já contar a Isso. novidade? Pode contar sim. Então, muita gente pede pra gente, né, Rô, que a gente promova os nossos cursos online. Os nossos cursos hoje são apenas presenciais. E atendendo a pedidos, então, agora a gente fechou essa parceria aí com a plataforma do Ler o Mundo. E em breve teremos cursos online na plataforma da Bruna. Eba! E a gente tem que ficar boa de vídeo, então a gente tá aqui. Isso! Então essa live hoje é justamente para a gente perder essa vergonha de falar com a Obrigada câmera. por essa parceria, né, Bruna e Paula? É isso aí. A gente tem muitas afinidades, né? A gente tem conversado bastante sobre educação e, enfim, a gente pensa do mesmo jeito. Então, a gente quer pôr essa parceria para frente de diversas maneiras. Isso E aí. E conta então da plataforma Ler o Mundo um pouquinho, Bruna. isso, então, acho que aqui pouca gente me conhece, né? Primeiro, meu nome é Bruna Cardoso. Eu sou mãe da Helena, de 8 anos, da Cecília e do Mateu, de 5 anos. E sou também pedagoga, psicopedagoga e especialista em alfabetização. A alfabetização sempre foi o meu foco de estudo. Eu trabalhei em escola, em sala de aula e depois como coordenadora durante mais de 10 anos. E quando a minha primeira filha nasceu, a Helena, eu saí da escola. E, enfim, fiz alguns projetos em casa, na área de educação também, até com formação de professores. E uma coisa que eu percebia quando eu estava em escola, em sala de aula, era a importância dos pais na formação das crianças. Eu percebia que os pais que participavam faziam diferença, sim. E aí, quando os meus filhos nasceram, eu resolvi fazer o que eu achava que era bacana que os pais faziam também. E, lógico, que eu fiz muita coisa com relação à formação de leitores e alfabetização. Depois eu vou falar um pouco do conceito de alfabetização que a gente tem. E aí eu pensei, por que não ampliar isso para mais gente, né? Então, aí eu resolvi fazer o curso Ler o Mundo para pais. Então, hoje em dia, o meu foco é com educação parental, com educação de pais e mães. E por isso, até que nessa live, a gente resolveu dividir, né, Carol? Que vocês vão falar mais da escola e eu vou falar mais da parte de educação parental mesmo. Isso. Para quem não sabe, eu sou mãe também, tenho um filho, né, o Miguel, de 4 anos. Mas hoje a gente quis dividir dessa forma. Então, eu e a Rosana, a gente vai falar do ponto de vista, né, a formação do leitor do ponto de vista da escola e a Bruna do ponto de vista da família. Para a gente começar a aquecer aí essa fala, eu queria antes só responder 2 perguntas que eu sempre escuto aqui no Quintal e que eu acho que vale a pena para a gente começar essa discussão. Então, primeiro, né, por que falar de formação de leitores é tão importante, né? Parece que é um assunto óbvio, que já está maçante, todo mundo fala disso. Formação de leitores é importante, eu já sei e tal.
Mas assim, eu acho que é importante a gente pensar que a leitura ela é uma das formas de nutrir a criatividade e a imaginação da criança. E pensando que a criatividade é uma das habilidades do futuro, então esse já é o primeiro motivo que a gente lê para as crianças, né? Então existem aí outros pilares para nutrir a imaginação da criança, que cada um deles daria uma live, mas hoje a gente vai falar só sobre a leitura, né? E aí uma outra pergunta também que me fazem bastante no quintal é: como incentivar a leitura de crianças pequenas diante aí do desafio da era digital, né? É uma concorrência desleal? Enfim, eu acho que a tecnologia ela está aí a nosso favor, a gente tem que usar ela da melhor forma possível, ela não é uma vilã, né? Eu sempre digo isso, mas eu acho que a gente tem que aprender a dosar, sim, essas ferramentas na nossa vida, ou encontrar um equilíbrio, né? E eu costumo brincar, sempre fazer uma analogia com a comida, que da mesma forma que a gente incentiva bons hábitos alimentares nos nossos filhos, mesmo diante de tantas porcarias industrializadas que a gente encontra no mercado, assim também a gente pode aprender a incentivar aí boas leituras, mesmo diante de tanta porcaria que tem no mercado, né? Então, eu queria só aquecer aí com essas duas perguntinhas. É isso aí, concordo muito, Carol. Então, eu pensei em começar minha fala explicando um pouco o que é o curso Ler o Mundo, porque a gente pensou num livro, vamos mostrar já o livro, né, Carol, que vai guiar a live, que é esse aqui, que é Ler Antes de Saber Ler, 8 mitos escolares sobre a leitura literária. Esse livro acabou de ser lançado, né, pela Panda Books, e a gente descobriu ele essa semana, devoramos, né, Bruna? Fizemos um estudo online dele. Na verdade, esse livro... A gente começou a nossa, eu quero ler esse livro em voz alta, para todo mundo. E esse livro é porque ele tem tudo a ver com o que a gente pensa. Então, a gente vai seguir ele, mas a gente vai falar bastante também do que a gente faz, né, em relação ao assunto. Então, eu queria começar falando um pouco do curso Ler o Mundo, porque os primeiros capítulos, antes delas falarem dos mitos, elas vão falar sobre formação de leitores de uma maneira geral, não só de literatura. E o curso Ler o Mundo é exatamente isso, né? Quando eu pensei no papel dos pais, não pensei na alfabetização das crianças, eu não penso na aquisição do sistema de escrita. Na verdade, é uma visão ampla de alfabetização que a gente tem. E aí, nessa visão ampla de alfabetização, é importante que as crianças tenham contato com a diversidade de textos do mundo. E aí, o papel dos pais é muito importante, dos pais e das mães, porque eles que vão inserir as crianças nesses contextos. E aí o curso inteiro é em cima disso, nas situações do dia a dia, enfim, supermercado, na rua, a gente tem várias dicas, o curso vai inteiro em cima disso. E é exatamente isso o que elas falam no começo, que elas falam da formação de leitores de maneira geral, não só literária. Elas começam falando. Carol falou que não era para eu ler muitos trechos, que ficava chato, mas tem um trecho aqui que eu quero muito ler. Tem alguns trechos que eu não vou ler, porque é demais, né? Olha que bacana, que eu achei demais. Esse livro é muito bom. Ó. A formação de leitores implica oferecer condições ao sujeito para circular com autonomia pelas leituras, compreendendo a função social dos textos, entendendo-os e formando uma opinião a partir daquilo que lê. Estamos falando da formação de leitores críticos que têm acesso aos textos e selecionam informações. Conseguem avaliar o que é pertinente nas diferentes fontes. Um leitor que estabelece relações entre aquilo que lê, confronta dados e tira suas conclusões. Acreditamos que esse leitor se torna apto a expressar suas opiniões, argumentando seus pontos de vista. E aí ela vai falar dos propósitos leitores, que eu vou até pedir uma licença aqui para falar só uma coisinha sobre a escola, que eu não ia falar, mas só um adendo, que ela falou disso, eu lembrei muito desse livro aqui da Delia Lerner, que eu acho que muita gente conhece, e que eu acho que é uma diferença crucial quando a gente fala de comparação do trabalho entre a escola e do que a gente faz com a leitura em casa, enfim, no dia a dia. Que a escola tem os propósitos didáticos dela e tem que ter, mas que a escola precisa aliar esses propósitos didáticos aos propósitos comunicativos, que são esses, né? Porque uma pessoa lê. E elas vão falar um pouco disso de maneira geral, né? Os propósitos, mas de literatura, que são propósitos pessoais também. E aí isso entra no comportamento leitor. Você quer falar um pouquinho disso, Carol? Que é exatamente tem bastante gente perguntando o título do livro que perderam. Então, depois a gente coloca lá no feed para quem perdeu,
né, o nome de todos os livros que a gente está falando aqui, e aí a gente fala sobre isso. Mas sobre o propósito do leitor, tem uma parte que ela fala que eu também não vou aguentar, eu acho que eu vou querer ler, porque eu falo que o livro a gente quer ler ele inteiro, né, em voz alta. E ela fala justamente sobre o propósito da leitura, né? Naquela parte onde ela vai dizer que os textos literários são usados com fins moralistas, utilitaristas, que isso fica claro quando, por exemplo, a gente lê Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, né? Que são contos tradicionais. E aí, no final do livro, né? Depois de contar essa história, ao invés da gente conversar com as crianças sobre o que elas sentiram, então o medo do lobo mau, enfim, né? A gente acaba falando sobre o quê? Né? A gente acaba falando, não pode ser preguiçoso igual os porquinhos, não pode desobedecer a mãe. Então a gente sempre quer dar uma lição de moral. E por que não tirar esse foco dessa função moral e falar justamente sobre o que a criança sentiu ao ler aquilo? Exatamente, porque é o que o leitor real faz, né, Carol? Essa coisa do comportamento leitor, que é um termo que a gente usa na área de educação, mas o que é comportamento leitor? É como se comporta um leitor proficiente. E o que um leitor proficiente faz? Ele escolhe o livro que ele vai ler. Para fazer essa escolha, ele tem vários critérios e a gente tem que ensinar isso para as crianças. Isso é super importante de fazer, tanto na escola quanto em casa. Então a gente vai com as crianças... E a seleção de livros a serem apresentados às crianças é um papel importante, né? Da escola e da família. Claro. Sim, porque você faz uma pré-seleção e depois, dentro dessa pré-seleção, você vai trazer as opções para a criança. E até contar isso para a criança. Para os meus filhos, eu falo sobre isso. Às vezes, até eles querem pegar um livro que eu acho que não é bacana. Eu explico, olha, eu acho que esse livro tem outros melhores. Enfim, eu explicito os meus critérios para eles. E essa coisa do comportamento leitor não faz parte só do processo de escolha. É todo o processo. Então, é durante a leitura também, né? Que a gente gosta de reler texto, mas as crianças dificilmente releem texto, mas eles releem ilustração, vocês já repararam? Eles gostam de ficar olhando a ilustração, voltar para uma ilustração, mesmo que você vire a página. Isso acontece bastante comigo, com as crianças. E no final, às vezes, conversar sobre a leitura sem ter que fazer uma atividade depois, né? Que eu acho que essa é uma coisa que também que é muito forte. Se você quiser falar um pouco sobre isso, Carol. A leitura e a fruição, né? As autoras falam muito isso no texto, né? A fruição é o grande objetivo da literatura, né? Então, você lê para sentir prazer. O que ela diz aqui, ó. Se você procurar no dicionário, fruição significa ato de aproveitar satisfatório e prazerosamente alguma coisa. Então, fruição do texto literário significa aproveitá-lo e embarcar sem amarras no encanto que ele proporciona. Né? Ler por ler. Ler por ler, sem precisar no final, depois fazer uma atividade ou cobrar, porque eu acho que é aquela coisa que tem muito, né, nas práticas ainda da escola, de você querer saber o que a criança entendeu da leitura, ou o que é a coisa... Exato, que tem a ver com a tal, depois no futuro vira isso, a prova da leitura, e aí a leitura acaba ocupando um lugar na vida das pessoas de cobrança. E aí, isso que faz as pessoas fugirem da leitura. Então, se a gente quer criar hábito de leitura ou leitores, né, que vão levar isso para a vida, esse hábito como uma coisa boa, a gente tem que pensar nisso, eu acho, também bastante. Né? Vou ler um outro trecho bem rapidinho, que eu acho que a gente já fez esse gancho, mas é importante que elas trazem aqui. Ó. O professor deve tratar a leitura literária dos alunos como tratamos na vida, avaliando as ações que os alunos percebem quando leem, ou seja, considerando comportamentos leitores, que é isso que a gente acabou de falar, na verdade. Então, os 8 mitos que elas vão trazer, você quer ler quais são os 8, Carol? Sim, tem elas vão falar tem essa base. Isso, são 8 mitos que as autoras colocam, que existem, né, nas salas de aula, né, nas escolas, mas que a gente tranquilamente pode acreditar que eles também existem nas famílias, em casa, né? Sim, porque eu acho que eles são muito de práticas tradicionais que todo mundo traz. Porque a gente que teve uma educação tradicional, isso é outra coisa, assim, a gente fala de inovação na educação, dessas coisas de leitura e tal, mas assim, a gente também já teve num lugar tradicional. E o que a gente faz é repensar essas práticas
com leituras, enfim, com conversas e com formações. Então, eu acho que o objetivo da gente trazendo um livro desse é fazer as pessoas pensarem sobre o assunto, mais do que dizer, olha, isso está certo, isso está errado, mas é a reflexão. A nossa ideia sempre é a reflexão. Né? Isso. Esses 8 mitos, na verdade, cada um deles daria uma live. A gente não vai conseguir falar dos 8 aqui hoje, mas a gente vou ler então quais são. O primeiro mito. Para as crianças pequenas, é melhor contar do que ler histórias. Será? O que vocês acham? Falso ou verdadeiro? A autora, ela pergunta aqui, ó. Será que tanto faz para as crianças que leiamos ou contemos uma história, uma vez que ambas são formas de aproximação com a literatura? Contar uma história e ler uma história, de fato, aproxima a criança da literatura. Mas e aí? Né? O que vocês acham? Ela traz até um contra-exemplo para falar disso, né, Carol? Na verdade, a gente vê algumas práticas até que ela traz como não problemáticas, mas assim, eu fiz algumas coisas que ela fala aqui. Por exemplo, ela fala, gente que passou livro em data show. Eu já fiz isso, gente. Sim. E por quê? Porque passar o livro da Tachou, cadê a página, né? Cadê o contato com o objeto livro? E aí são coisas que, enfim, a gente não passa, às vezes, batido, e é importante a gente parar para refletir, né? Então, eu acho que também, assim, a gente não precisa ser radical. Eu acho que alternar as maneiras de apresentar um livro é válida. Então, um dia você passa o data show, outro dia você conta, mas você não pode só todos os dias fazer isso, porque você não ensina comportamento leitor. Né? Exatamente. É que eu, na verdade, passava isso pensando, sabe aquele disquinho que tinha quando a gente era criança, que passava e tinha um slide que acompanhava o disquinho? Isso, daí eu falei, nossa, dá para fazer isso de um jeito moderno. Que passava o slide, e aí era essa a ideia, na verdade, só lembrando. Então, mas aí ela vai trazendo, nesse primeiro mito, ela vai trazendo então essa discussão, né, do que é melhor. Tem gente, mais gente que fez. Todo mundo, né? E aí, uma coisa que é importante, que eu acho que o bacana que ela traz é que, assim, são 3 formas de você aproximar a criança da narrativa. Né? Se você quiser falar, Carol, você me interrompe e fala, tá? Uma delas é a contação de história, né? Que, na verdade, a contação oral, de boca, é maravilhosa. Ela não está dizendo que isso não tem que acontecer de maneira nenhuma. Mas ela tem que acontecer sem o livro em mãos. Sem o livro, que a questão é assim, você pegar um livro com ilustração, claro, e aí você ignora o texto do autor e conta a história com as imagens que tem lá. Aí, uma das grandes pontos fortes da contação de história é que a criança pode imaginar, né, enquanto você conta. E aí, quando você faz isso, você acaba com a coisa mais importante da contação de história. Esse é um ponto, né? Então, O outro ponto é a leitura em voz alta feita pelo professor. Isso, que é o que todo mundo fala, né? Leia para uma criança, leia em voz alta mesmo antes que a gente está falando de crianças pequenas, né? Que a importância que tem de um adulto ler para uma criança. E até para os menores isso é muito claro para as pessoas hoje em dia. Eu acho que todo mundo já sabe que tem que fazer e que é super importante. Mas o que eu acho que é importante é ressaltar que como que a gente vai fazer isso? Se a gente vai adaptar o texto ou não? Não, né? O que está escrito lá no livro, que o autor escreveu, é dele, é daquele... né? E que entra num outro mito, que é de simplificar a leitura para as crianças pequenas. E a Carol fala um pouco disso, que outro dia eu gostei muito do jeito que você falou isso. Eu achei muito bacana. Você falou da não simplificação, né? Que como você faz com seus alunos, que até questionaram, nossa, mas esse livro para criança dessa idade, lembra que você me falou? Porque assim, quando a gente faz uma boa mediação de leitura, quando a gente faz uma narrativa boa, a gente não precisa ficar com medo de ler o que está escrito, porque daí, assim, vale a conversa e dizer, gente, o que significa isso? O que vocês entenderam? Vamos conversar sobre isso?
né? E tem a ver com o quanto que as crianças já têm contato com textos e quanto mais elas vão tendo contato, mais condição elas têm de entender leituras mais complexas. Então, até não tem a ver só com a faixa etária, mas com a complexidade, né, do contato dessa criança com a leitura, né, ao longo da vida dela até aquele momento. Sim. Né? Tem a coisa da repetição também, né? Que eu acho legal, que elas trazem uma analogia bem bacana, que é assim, por exemplo, para os bebês, quando os bebês eles não veem mais a mãe, eles ficam angustiados, né? Porque minha mãe sumiu, eles não têm aquela Eu noção de adorei essa permanência. parte. Então essa parte foi muito boa, né? E aí a mesma coisa com o livro. Então, por que a criança pede? Eu quero ler de novo, quero ler de novo o mesmo texto E a Pelo escrita mesmo tá lá, motivo. né? Pelo O mesmo caráter motivo, de porque daí o texto permanência da escrito passa o escrita. caráter de permanência, exato. Isso, e eu fiquei imaginando, nossa, se eu soubesse disso antes, não que eu não tenha lido para Helena, mas assim, aquela coisa da ansiedade da separação, nossa, como foi difícil. E, de fato, se você lê bastante o mesmo livro para criança, isso pode ajudar, porque da mesma maneira que ela acha que a mãe vai sumir, não vai voltar, o fato de ela ler uma história e a história tá sempre lá e sempre ser do mesmo jeito, ajuda nisso também, né? E Isso. falar em bebezinho, será que a Rô não quer falar um pouco, Carol, do trabalho dela com os bebês, que é muito Então, bacana? a Rô, para quem não sabe, a Rô trabalha com os bebês de 2 anos. E aqui a autora pergunta: a gente precisa usar fantasia, fantoche, adereços e tal. Gente, a Rosana não usa fantasia, não usa adereço, não usa nada. E os bebês ficam encantados ouvindo ela contar histórias. E é uma rotina que ela não acontece no toque de mágica, não. Essa Tem rotina esforço, tem planejamento. realmente é planejada, ela é feita diariamente. Como o nosso sinalizador da rotina, as crianças têm as suas almofadas, então eles associam almofada, vamos sentar porque vem história. E é esse exercício diário que faz com que esse encantamento se efetive e, primeiramente, a paixão do professor. Com certeza. Não. E eu acho que isso, eu falo que a forma como a gente estabelece essa aproximação é que faz a diferença. Eu acho que na escola e em casa também, né? Tem gente que fala, meu filho não quer ler, ele não senta para ler. Não acho que seja uma coisa fácil. Mas isso que a Rô falou da rotina. Outro que a autora coloca, inclusive. Ler que é sempre prazeroso. Não é. Não é. E aí a gente tem que também construir espaços na rotina para trazer a leitura para as crianças pequenas em casa também, né? Não é que rotina não é só na escola. Em casa a gente pode organizar o tempo das crianças também e colocar horários de leitura, às vezes é à noite, muita gente faz à noite, mas não necessariamente precisa ser à noite. Mas você saber, depois do almoço, para dar uma descansada, enfim, o jeito que for melhor para cada um. Mas isso de você trazer uma rotina e trazer um objeto, que a Rô falou das almofadas, né? Trazer um objeto que marque esse momento, transformar esse momento num momento de aconchego e de troca, de acolhimento, de afeto. Nossa, as crianças gostam, aliás, muito da leitura por conta disso, né? E isso, cada pessoa vai estabelecer a sua maneira de fazer o convite para que as crianças ouçam a história. Então, na sala da Rô, tem essa coisa das almofadas, que é um sinalizador para os bebês de que vai começar a roda de história. Na minha sala de aula, por exemplo, o sinalizador é um cheiro. Então, quando eu borrifo aquele cheirinho no ar, as crianças já associam que aquele cheiro é a hora da história. Que legal. Então, eles brincam que é o poder mágico, porque eles dizem, nossa, o poder. Eles começam a gritar e já sentam em roda. Né? Então, também é um outro sinalizador. E, Bruna, e vale a ideia da postura de estudo do professor diante dos títulos. Com certeza. Do texto das histórias, ao longo da semana, eu seleciono os títulos que serão lidos ao longo eu inicio a minha rotina com uma leitura inicial e eu fecho com uma leitura final, que é uma prática que eles entendem, e assim, é onde eu exercito a minha oratória,
A minha entonação, As pausas, as pausas, o ritmo, o né? Você vai ritmo. dando É. ênfase em certas palavras, então você vai mudando, né, a cadência Ai, Carol, E a lembrei de um leitura. post que você fez recentemente falando do livro que o Miguel gosta, que ele falou que ele gosta do livro, mas ele gosta da sua voz contando a história, não é? Isso, eu não sei quem viu esse post lá, mas eu falei isso, porque um dia ele me perguntou qual era o meu livro preferido, e aí eu prontamente eu disse que era A Árvore Generosa, porque é de fato um livro que eu amo de paixão. E aí eu falei, e você, qual é o seu livro preferido? Ele pegou o primeiro, que estava perto, que por coincidência era do mesmo autor, que é A Parte que Falta em Mim. E aí eu achando que ele estava falando só para me agradar, porque era do mesmo autor, eu perguntei, mas por que você gosta desse livro? Ele falou por causa da voz do personagem. E aí eu falei, cara, de quem é a voz do personagem? Né, assim, o livro não tem som, então assim, a voz ou é minha, ou é do pai, ou é da professora, de quem leu para ele. Mas quem leu fez isso tão direitinho que foi o livro preferido dele, né? Eu acho isso Olha fantástico. como o A afeto é responsabilidade importante, que a né? gente tem enquanto mediador de leituras, né? E eu vejo assim, a Helena, minha filha de 8 anos, né, ela já consegue ler independente. Só que não é por isso que eu parei de ler para ela. E eu acho que a gente tem que ter essa visão também, de que não é porque as crianças crescem e começam a ler sozinhas que a gente precisa parar de ler para elas. Não. Acho que a Isso, leitura compartilhada é maravilhosa em qualquer em idade. qualquer E idade. a gente tem que levar isso para a vida. Porque são momentos que, enfim, de afeto, de acolhimento, como a gente já disse aqui, que não tem idade. Eles começam com os pequenininhos, sim, mas depois a gente pode continuar isso por muito mais tempo Eu vi também, uma né? pergunta aqui que subiu, não sei, depois a pessoa até me manda de novo no direct, mas alguém dizendo Gente, isso é uma outra coisa. coisa, né, Carol? A Mas Paulinha tá eu li anotando. rapidinho, alguém falou assim, ai, quando a criança perde, a criança que gostava muito de ler, de repente ela Eu vi perde o essa. hábito de ler. Eu não sei o caso especificamente dessa criança, mas um dos motivos que eu lembrei é isso que você está dizendo, né, Bru? Muitas crianças deixam de gostar de ler depois que são alfabetizadas, porque esse triângulo amoroso, livro, mediador e criança é quebrado. E aí a criança diz, poxa, agora que eu já sei ler, não tem mais a companhia daquela pessoa que lia para mim, então eu também não quero mais ler. Porque ela se Às sente vezes abandonada. Não sei se é o caso É, dessa não pessoa, sei, mas. e às vezes também, eu não sei, eu, por exemplo, com os meus filhos, com essa coisa, a gente faz também, para quem não sabe, um desafio literário, ler todos os dias e tal. E aí são vários livros. E eu tive com o Matheus um momento que ele não queria ler também. E aí eu fui com ele à biblioteca, que a gente, para ter muitos livros, a gente frequenta a biblioteca, porque não tem como, né, gente? Você ter uma variedade grande de livros em casa só comprando. A gente tem vários, investe nisso e tal, mas assim, e a biblioteca é super bom, por quê? Porque a criança vai poder escolher dentro de uma quantidade maior de livros. É claro que tem que ser um lugar que tem livros bacanas. Então, essa biblioteca já tem livros bons. E aí a gente conversa sobre as escolhas e aí a criança tem a chance de escolher, de ficar mais, de ser mais protagonista na escolha. Às vezes você colocar eles mais como protagonistas vai trazer de volta essa vontade de ler. Isso é uma dica que eu dou também, né? E eu acho que só Isso é só o primeiro mito, hein, gente? Tem 8 mitos ainda. não, Carol, terminando as 3 maneiras de aproximação da Ah, narrativa, né? Eu acho que isso. tem a É. última que tem super a ver com o que a gente está falando Vamos só também. retomar as outras. Então, a Tá, primeira forma de aproximar a narrativa é a contação de história sem o livro em mãos. contação de boca, mas que também pode Contação ter de boca. fantoche, pode ter um monte de Isso. coisa, recurso, enfim. A A leitura leitura, é a leitura feita em voz alta pelo professor ou por uma outra criança mais experiente. ou por um adulto, enfim, qualquer pessoa. Isso. E a E a terceira, vamos para terceira, a terceira, que é seria a leitura independente, mas com criança pequena que ainda não lê convencionalmente, eles podem ter contato com o livro, sim, sozinhos, no momento manusear individual. livro. Exatamente, e essa leitura é super importante. Ela corresponde à leitura independente que eles vão fazer no futuro, que é você tá com o livro, só você e o livro, sozinho, sem mais ninguém. E esses momentos são super importantes também na formação dos leitores, né? Isso É aí. isso? Bom, esse mito então, para as crianças pequenas, é melhor contar do que ler histórias. Isso é um mito, então, né? Então,
mito aí. Eu não A sei gente se a não, gente tem não, a gente não tempo. exclui a importância da contação, a gente deixou claro, né? Que a gente não Sim, exclui a claro. importância da contação de boca, mas que existe uma coisa de querer E adaptar não o texto. somente esta forma, né? Isso, é o A que contação elas de estão boca ela é tão falando. importante É, quanto a outra, mas é um mito isso. pensar que na educação infantil tem só que contar e nunca ler Isso, histórias. e você pegar um livro e aí você mudar o texto do livro para contar também daí não é bacana. Melhor você inventar uma história, você contar uma história que você conhece sem o livro. Eu acho que é isso que as autoras quiseram trazer. E que a gente concorda muito, né, nesse ponto. E aí eu acho que já deu nosso tempo, né? O que você acha, Carol, se a gente abre para Quanto, pergunta agora? eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas. Ah, porque Na a nossa verdade, ideia é não eu fazer vou. lives muito longas, né, Carol? Porque depois tem gente que Isso. quer assistir e a gente prefere fazer várias pequenas do que. Melhor, a gente pode fazer uma live para cada mito. Então, assim, essa ficou um pouco mais longa porque a gente se apresentou e tal. Nas De próximas a gente já repente, entra dois direto no mitos. mito. Então dá Isso, para faz fazer mais dois dois. mitos, né? Então, assim, só a título de curiosidade, posso ler os outros mitos? Uhum. Então vamos lá. O próximo mito é: livro na mão do aluno some ou estraga? Dá uma live. Mito número 3. Na educação infantil é preciso escolher livros fáceis. Nossa, eu vou colocar minhas experiências. A gente pode Quarto trazer uns mito. para falar. Quarto mito. É preciso poupar as crianças dos horrores do mundo. Esse é polêmico, hein? Esse é polêmico, né? Porque tem muita gente que daí não gosta de ler livros que falam de morte, de Isso, separação. isso daí dá um pano para manga. Dá duas lives. É. Quinto mito. Livro bem colorido. É disso que os pequenos gostam. Será? Será? Sexto mito. Conversar é pouco. Sempre é preciso fazer uma atividade depois de ler. Ah, a gente já falou um pouco disso Falou um nessa. pouquinho. Isso daí a Sétimo gente pode mito. falar. Sétimo mito. Na escola, quem escolhe a leitura é o professor. E a criança como protagonista, que a gente também A já gente falou. estava falando, a gente já falou um pouco Sobre aqui. isso, eu vou só falar uma coisa, ó. Vou dar um spoiler da próxima live. Sobre escolher os livros, uma maneira bacana que eu faço com os meus alunos para que eles também possam escolher. Então, por exemplo, eu quero ler 2 livros. Então eu apresento a sinopse do livro para eles. E aí eles, a partir da leitura da sinopse, eles podem escolher qual livro que eles querem ler. Isso é uma coisa do comportamento leitor, né, que a gente falou no começo, que a gente, quando vai escolher um livro para comprar numa livraria ou numa biblioteca, a gente vai ler a orelha do livro, a gente vai explorar os paratextos. E aí a gente explora também com as crianças os paratextos nessa hora da escolha, né? Um jeito de a gente poder selecionar também o que a gente quer. Ô, Carol, lembra aquele texto que eu queria ler no final? A Rô quer falar. Pode falar, Rô. A leitura da sinopse eu faço com crianças de 2 anos. Então, Ai, Rosana. Prática que é real, né, Carol? Ler para Olha qualquer só. idade a sinopse. Muito bacana. E eu vou terminar com a leitura daquele trecho que eu tinha falado. Só que eu fale o último mito antes de o ler? último, fala, ainda não Falta o acabou, último. pode O falar. 8º mito, ler é sempre prazeroso. Não é verdade, é um mito. Nem Isso, sempre, né, é nem prazeroso. A gente sei. sabe que isso daí exige muito de nós. A gente tem que estudar, a gente tem que, né? Tem Porque várias nem leituras sempre que é a gente prazeroso. faz, que a gente sabe que são importantes, enfim, a gente pode entrar mais a fundo nisso, sim, que tem muita coisa para falar. E tem um trecho aqui que ela fala a aproximação da criança com a linguagem deve ser gradual, do mais simples para o mais complexo. Essa é outra questão. E ela fala da Emília Ferreiro, né, que quando traz E a que questão tem da a ver com questão classificação etária de livro, isso, né? Também, exatamente. E precisa ser do mais simples para o mais difícil? Não, a Emília Ferreira ela quebra com isso na aquisição do sistema de escrita, porque como a criança tem contato com os textos do mundo, ela vai olhar para isso e vai pensar sobre o sistema de escrita do jeito que ela quiser. E ela não vai pensar primeiro isso, depois aquilo, como se fosse uma escadinha que ela tem que ir subindo. E aí eu gostei do paralelo que elas fazem disso com a literatura. Elas pegam o exemplo da Emília e olha como termina, ó.
A crença que a leitura de narrativas escritas, por apresentarem uma linguagem diversificada e complexa, não é adequada para as crianças até que estejam plenamente alfabetizadas, justifica erroneamente a ausência de livros e de leitura em voz alta para grupos da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Muitos professores optam por contar histórias de forma simplificada, usando apenas palavras fáceis e conhecidas. É hora de mudar. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, a Rosana acabou de falar, né? É hora de mudar mesmo, não dá mais, né? Assim, eu falo que formação de leitores é um tema batido, mas não é, porque é um desafio ainda formar leitores. Não, pelo contrário, eu acho que é um desafio. Eu acho que a gente que está na área de educação ouve bastante sobre isso, mas a maior parte das pessoas não sabe o que caminho tomar muitas vezes. São questões, e eu vejo até quando eu fazer isso em sala de aula e quando eu faço com os meus filhos, a diferença que é também você estar do outro lado, né? E fazer isso no dia a dia também, em casa. Enfim, tem várias questões, né? Bom, Carol, como você quer fazer? O segundo mito, que é livro na mão de aluno some ou estraga, a gente vai marcar uma próxima live, a gente vai daí avisar lá no feed quando a gente vai fazer. Já tem gente perguntando. Porque já tem gente perguntando. Eu acho que podia ser na quinta-feira, né? Quinta-feira, Carol? Na quinta-feira à noite pode ser, às 9 Pode horas. ser esse horário. Isso, eu acho que já Daí podia fazer rápido para não a gente volta desaquecer. aqui na quinta-feira, 9 da noite, para falar sobre o segundo mito, porque daí também... E quem sabe o terceiro, se a gente conseguir também, isso, né? Eu acho que daí dá pra gente falar 2 mitos, porque aí a gente já não tem que se apresentar, não tem que... Né? A gente já vai direto para os próximos mitos, que então livro na mão do aluno some ou estraga, e o terceiro mito que na educação infantil é preciso oferecer livros fáceis, que a gente consegue esses dois. Isso, que a gente já falou um pouco disso também. Carol, quanto tempo já foi, você sabe? Deu 40 minutos. Deu 40 minutos. Isso, o que você acha da gente começar a outra live respondendo as perguntas, que a Paulinha anotou tudo, e aí a gente começa a live de quinta-feira respondendo as perguntas, porque tá bem longo, né, para quem vai assistir depois, não sei. Acho que sim. Então, vamos fazer isso? A gente viu várias perguntas super bacanas, enfim, comentários. Obrigada para todo mundo que participou. A gente gosta muito disso. É que a gente, para não perder a nossa linha de raciocínio, a gente acabou não conseguindo fazer muito essa interação, que era muita coisa para falar. Mas a gente quer, sim, a participação de vocês. Muito obrigada. Agora, a gente vai a pegar Ana Paula. Um beijo grande, Ana Paula. A gente vai pegar todas as perguntas que fizeram e aí a gente pode ir respondendo no Stories ou lá. Isso, de repente algumas a gente faz post sobre, né? Olha que bacana. Isso, acho que é uma ideia boa. E é isso, então. É isso, adorei participar desse quintal delicioso de vocês. Seja sempre bem-vinda. Quem não segue o Ler o Mundo, vai lá seguir o Ler o Mundo, hein, gente? Isso. Vamos fazer a próxima live lá no Ler o Mundo? Vocês vão ter que ir pra lá. Na próxima a gente faz uma lá e uma aqui. Isso, uma lá, uma cá. Então todo mundo que tá aqui segue o Ler o Mundo, tem conteúdo super bacana também, que tem a ver com o quintal, que a gente pensa do mesmo jeito, né, Carol? E tem a Paulinha que não tá aqui, que também é sócia do Ler o Mundo. Paulinha tá nos bastidores hoje. Tá nos bastidores, a Paulinha é escritora, tem livro infantil bacana, né? A gente não vai esquecer o nome dos livros, para quem tá pedindo aí de novo, a gente já vai colocar agora lá no feed. Vou fazer um post agora mostrando, mas só para matar a curiosidade, o livro é esse aqui, Ler antes de saber ler. 8 mitos escolares sobre a leitura literária. É da Panda Books, recém-lançado. E eu acho que podia pôr esse também que eu citei no começo, Carol, esse da Ler e Escrever na Escola, o Real Possível Necessário, que esse já é mais conhecido, mas que também faz um paralelo bacana com relação à questão do propósito e como trazer a leitura para a sala de aula. A Dias Bruno está dizendo que vocês poderiam fazer uma lista de livros do tipo toda criança tem que ler. Olha, é um desafio, viu? Porque é tanto livro, a gente até faz uma curadoria. Mas olha, desafiadora essa lista, mas podemos tentar. Bru, você escolhe, 5 livros que toda criança tem que ler, eu escolho 5. E aí a gente... Tá. Eu já sei um. A Rô trouxe alguns que toda criança tem que ler. A gente pode fazer uma live também trazendo essas sugestões, né? Mostrando, acho que é legal também, né? Bacana.
Legal. Gente, então obrigada por todo mundo que participou. A Leila, um beijo pra Leila, adoro a Leila. Acho que assim, foi nossa primeira live, então a gente tá ainda se acertando, né, Bruna? Isso. Nas próximas a gente vai ficando melhor. Mais soltinha. Mais Isso. descontando. E obrigada pela participação. A gente tá vendo que tem um pessoal que não foi embora, ficou desde o começo, super bacana, viu? Legal, então. Que bom. Um beijo grande Beijo, a todos vocês. obrigada. Tchau. Até quinta, lá no Ler o Mundo, hein? Isso.